Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem como objetivo falar sobre espiritualidade, energia, vibração, né? Como que a gente pode, através da busca do autoconhecimento, estar alinhado com o nosso propósito. Então, é descobrir o mundo através de nós mesmos, né? É olhando para dentro. Então, essa é a proposta do canal. É um canal novo. Temos aqui 8 meses, mais ou menos, de existência. A gente faz a leitura. Começamos o canal, na verdade, é uma base preparatória, vamos dizer assim, né? É claro que a gente não, que a gente quer fazer muito mais com esse canal, né? Mas essa base preparatória, ela está nos solidificando aí em alguns conceitos, né? Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer no canal foi fazer a leitura da Bíblia Peshitta, que é essa daqui, que é uma Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, né? Por que você a Bíblia Peshitta, Marcelo? Totalmente aleatório, assim. Caiu essa Bíblia na minha mão, eu achei interessante ela ser uma tradução mais fiel à língua que era falada na época de Jesus, né, ali na região, e o conteúdo dela é praticamente o mesmo. Ela muda algumas nomenclaturas, algumas interpretações, né? E como eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, falei, tá aqui a oportunidade de fazer isso. Então, é uma preparação, como eu falei, para que a gente possa fazer algo maior no canal. Então, eu comecei com a leitura da Bíblia Peshitta, depois eu introduzi a leitura do Livro dos Espíritos. Claro que o nosso canal ele não tem um viés religioso, muito embora eu tenha formação espírita, então é meio que inevitável, né, descolar uma coisa da outra, mas o espiritismo ele tem base cristã, né? Nós seguimos e acreditamos no Evangelho de Jesus, né? Apenas de uma interpretação do ponto de vista da doutrina espírita. Então eu quis trazer a leitura do Livro dos Espíritos para desmistificar. Existe muita confusão, muita desinformação, né? Muita falta de conhecimento a respeito da doutrina espírita. Então, eu fiz questão de trazer e deixar esse playlist pronto aí no canal, né? Então, nós estamos às segundas e quartas eu faço a leitura da Bíblia Peshitta e às sextas-feiras eu faço a leitura do Livro dos Espíritos, né? Então eu faço ao vivo aqui na Twitch, no nosso canal da Twitch, e depois eu legendo e subo o vídeo no YouTube, tá? Uma coisa, a legenda, muitas vezes vocês vão perceber que tem uma diferença aí no que aparece na legenda do que eu falo, porque tem muito nome em aramaico e é muito complexo ficar ajustando isso na legenda, né? Então eu ajusto algumas coisas e deixo, e aí cada um busca o seu entendimento aí também, principalmente na questão de nomes, né? Então eu subo esses vídeos no YouTube, como eu estava falando. Então no YouTube tem lá playlist da Bíblia, playlist do Livro dos Espíritos, com todos os vídeos que a gente leu até agora. A gente vai lendo, fazendo alguns pequenos comentários, mas basicamente são vídeos de leitura. Então, para quem não tem tempo de ler ou gosta de ouvir e fazer alguma coisa junto ao mesmo tempo, então tá aqui uma oportunidade. Você bota o fone, vai ouvindo a Bíblia e vai acompanhando aí o conteúdo, né? Além desses dois playlists, a gente tem um playlist de práticas, que todas as semanas eu estou trazendo um exercício de prática meditativa, buscando elevação energética, elevação vibracional. E tem o livro tem as playlists de orações. Então, tem uma dos Salmos, uma de Provérbios. Então eu faço diariamente a leitura de uma oração no Instagram, no canal do Instagram. Todas as manhãs tem lá uma oração. Nós passamos pelos 150 Salmos e agora estamos concluindo os 31 Provérbios, tá? Na sequência a gente vem com outro livro de oração e assim a gente vai seguindo, porque a ideia é trazer, sempre começar o dia de uma forma positiva, com uma oração, agradecendo a Deus e nos trazendo um pouco de conhecimento aí, de energia para o dia, tá? Então é assim que a gente vem começando. Com o tempo nós vamos trazendo outras coisas. Espero que vocês fiquem aí conosco, nos acompanhem. Sigam o canal, é gratuito seguir o canal, não paga nada. Curtam os vídeos que vocês gostarem, compartilhe com as pessoas que vocês gostam, clique no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos, ou seja, interajam com o grupo, com os canais,
porque isso ajuda a gente no engajamento e faz essa comunidade ficar cada vez maior. Legal? Então, antes da gente começar a leitura, quero falar também do nosso parceiro nesse projeto, que é a Clima Digital, que é uma agência de digital que nos ajuda tanto na gestão das ferramentas, né, de site, blog, canal, etc., quanto na criação e evolução do conteúdo. Tá? Então, se você está procurando aí um parceiro para um projeto de digital, fale com eles. Procure eles no Instagram, no @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Beleza? Vamos começar a nossa leitura de hoje? Então vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. A visita da rainha de Sheba, ou de Sabá, a Salomão. A rainha de Sheba ouviu a fama de Salomão, por isso foi a Jerusalém para pôr à prova a Salomão com questões difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos carregados de especiarias aromáticas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, e se apresentou ao rei Salomão, a quem lhe deu a conhecer tudo quanto tinha em seu coração. E o rei Salomão lhe fez saber tudo, mesmo o mais íntimo do coração dela, e nada houve tão difícil que o rei não lhe pudesse explicar. Ao ver a rainha de Sheba a sabedoria de Salomão, a casa que construíra, as refeições que havia em sua mesa, as habitações de seus servos, o porte e o vestuário dos seus ministros, o vestuário de seus copeiros, os sacrifícios que se ofereciam na casa de Mariá, não teve alento para seguir contemplando. Então ela disse ao rei Salomão: era verdade o que eu escutava em meu país com respeito a tuas palavras e a tua sabedoria. Mas eu não cria até que vim e o vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu superas a fama que eu escutei. Felizes são os teus homens que estão diante de ti continuamente e escutam tua sabedoria. Bendito é Mariá teu Alahá, quem te escolheu para te pôr no trono do rei de Israel. Porquanto Mariá ama Israel, te constituiu como rei sobre eles, para sempre, para que pratiques o direito e a justiça. Então ela entregou ao rei 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de especiarias aromáticas e pedras preciosas. Nunca havia sido vistas no mundo especiarias aromáticas como as que presenteou a rainha de Sabá ao rei Salomão. E também os servos de Irã, junto com os servos do rei Salomão, trouxeram ouro de Ofir. Também trouxeram madeira de sândalo, da qual fizeram pisos para a casa de Mariá e para a mansão do rei Salomão e para as harpas dos cantores. Nunca se viram coisas como estas na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela lhe pediu, além do que já havia concedido, depois lhe haver revelado tudo o que ela tinha em seu coração. Depois se levantaram ela e os seus servos e se foram para a sua terra. E o peso do ouro que se trazia a Salomão era de 666 talentos de ouro ao ano. Além do imposto das cidades e as importações dos comerciantes, todos os reis da Arábia e os governadores da região traziam prata e ouro a Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro fino, e cada escudo estava recoberto com 600 dáricos de ouro fino. Também fez 300 escudos pequenos de ouro fino e fez uma empunhadura de 3 minas para cada escudo, e o rei os colocou na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e a borda do trono em seu encosto era redondo. Tinha suporte para os braços em ambos os lados do assento e 2 leões de pé para os lados dos suportes para os braços. Também havia ali 12 leões de pé de ambos os lados dos 6 degraus. Em reino algum foi feito algo parecido. Todos os utensílios em que se servia o rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do tesouro do rei eram de ouro puro. Na época de Salomão, a prata não tinha valor algum, pois o rei Salomão tinha uma frota que viajava a Tarsis a cada 3 anos com os servos de Hirã, e quando a frota de Tarsis voltava, transportava prata, ouro, elefantes, macacos e pavões. O rei Salomão superava todos os reis da região em riquezas e sabedoria.
e todos os reis da região procuravam visitar Salomão para escutar a sabedoria que Maria lhe pusera em seu coração. E ano após ano, cada um deles trazia o seu presente: artigos de prata e de ouro, vestes, mirra, perfumes, cavalos e mulas. E Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos e os carros de guerra, e 12.000 cavaleiros. Deixou os carros nas cidades, mas deixou alguns deles com o rei em Jerusalém. E Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o limite com o Egito. O rei Salomão fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém como as pedras, e fez com que os cedros fossem tantos como a areia que está na margem do mar. Também importavam cavalos do Egito e de todos os países para Salomão. Os demais feitos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos nos registros do profeta Natã, na profecia de Ahiá de Shilo, e nas visões do vidente Ido acerca de Yoravam bar Navat. Salomão reinou 40 anos sobre Jerusalém e sobre Israel. E Salomão dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de seu pai Davi. E seu filho, Rehavam, reinou como seu sucessor. Também conhecido como Roboão. Aqui é Rehavam, a divisão do reino. Isso aqui já é pós-morte de Salomão. Então, Salomão é conhecido como o homem mais rico da história, né? Acumulou muitas riquezas, ele tinha muita sabedoria, construiu o templo. Enfim, foi um rei muito importante na história dos judeus, né? Só que, como todos nós, ele morreu, né? Todos nós vamos morrer, ele também morreu. Não fica para a semente. Nem os mais poderosos ficam para a semente. Aí, capítulo 10, a divisão do reino. Então, Rehavam se dirigiu a Shequim, Sequim, pois todo Israel fora a Shequim para proclamá-lo rei. E quando soube Yoravam e todo Israel foram e informaram a Rehavam bar Shelimon. Então, vamos lá, capítulo 10, a divisão do reino. Então Rehavam se dirigiu a Shequim, pois todo Israel fora a Shequim para proclamá-lo rei, e quando soube Yoravam e todo Israel foram e informaram a Rehavam bar Salomão, né? Teu pai agravou nossa opressão. Agora, pois, alivia a dura opressão e o severo domínio de teu pai e de teus servos, e te serviremos. E ele lhes respondeu: Ide e regressai a mim dentro de 3 dias. E o povo se foi. Então o rei Rehavam consultou aos anciãos que serviram a seu pai Salomão, quando ainda vivia, dizendo: Que resposta me aconselhais que se dê a este povo? Eles lhe responderam, dizendo: Se respondes bondosamente a este povo e os consideras, lhes falando com boas palavras, eles te serão bons servos e trabalhadores todos os dias de tua vida. Contudo, o rei ignorou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi a consultar aos jovens que foram criados junto com ele e que estavam a seu serviço. E disse-lhes: Que me aconselhais que se responda a este povo que me falou, dizendo: Alivia a opressão com a qual nos subjugou teu pai e te serviremos. E os jovens que foram criados com ele nas ruas lhe responderam, dizendo: Assim dirás ao povo que falou contigo, dizendo: Teu pai agravou nossa opressão, mas tu alivia nossa servidão. Assim lhes responderás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que o polegar de meu pai. Agora, pois, se meu pai vos oprimiu com dura servidão, eu acrescentarei a vossa opressão. Se meu pai vos castigou com chicotes, eu vos castigarei com flagelos. No 3º dia veio Yoravam e todo o povo do tempo que o rei lhes pedira, dizendo-lhes: Vinde a mim dentro de 3 dias. E o rei lhes respondeu com duras palavras, pois o rei Rehavam ignorava o conselho que lhes deram. E lhes respondeu segundo o conselho dos jovens, dizendo-lhes: Meu pai agravou vossa opressão, porém eu acrescentarei a vossa opressão. Meu pai vos castigou com chicotes, porém eu vos castigarei com flagelos. O rei ignorou o povo, para que se cumprisse o que Maria decretara sobre Yoravam bar Navat, por meio da profeta Ahiá de Shilo.
Israel se rebela contra o rei. Ao se dar conta Israel de que o rei não lhe havia feito caso, o povo respondeu ao rei dizendo: Não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. Cada homem a sua casa, ó Israel. Olha agora por tua casa, Davi. Então os de Israel se foram às suas casas. E Rerevan reinou sobre os que moravam nas cidades de Judá. E então o rei Rerevan lhes enviou a Adoniram, o que tinha o encargo de arrecadação do tributo. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Então o rei Rerevan subiu em seu carro para escapar para Jerusalém. Assim os filhos de Israel se rebelaram contra a casa de Davi até hoje. O filho do Salomão, Roboão, não acatou o conselho dos anciãos e disse que ia ser mais opressivo, né? E aí os caras se rebelaram, então aqui a gente não vai mais pagar imposto e você que se vira aí sozinho, né? Sabedoria da Bíblia aqui, né? Mostra que o povo é mais forte que seus governantes. Então, Rerevan, ou Roboão, chegou a Jerusalém, capítulo 11, tá? Chegou a Jerusalém, reuniu os 180 mil homens da casa de Judá e da tribo de Benjamim, destros no manejo de espada, homens de guerra para lutar contra Israel e fazer o reino a Rerevan bar Shelimon. Porém, veio a Shemaiah a palavra de Mariá, dizendo: Dirige-te a Rerevan bar Shelimon, rei de Judá, a casa de Benjamim, a todo Israel e ao resto do povo, dizendo-lhes: Assim diz Mariá: Não subireis, nem pelejareis, regressai cada um para a sua casa, pois isto veio de mim. E eles obedeceram a palavra de Mariá, e regressou cada um para ir à sua casa. Rerevan viveu em Jerusalém e reconstruiu cidades para a defesa de Judá. E ele reconstruiu Betlehem, Etã e Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zif, Adoraim, Laquish, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, as quais foram cidades fortificadas em Judá e Benjamim. E Yorovan, que é o Jereboão, reconstruiu Shequim na região montanhosa da tribo da casa de Efraim, e viveu nela. Depois saiu dali e reconstruiu Penuel. Mas Ioravan disse em seu coração: Talvez o reino retorne à casa de Davi. E se este povo subir a oferecer sacrifícios na casa de Mariá em Jerusalém, então o coração deste povo se voltará ao seu Senhor, e me matarão, e restaurarão o reino de Rerevan bar Shelimon. Por isso o rei decidiu fazer 2 bezerros de ouro e lhes disse: É demasiado para vós que subam a Jerusalém, por que haveríeis de subir ali e depois descer? Ó Israel, estes são teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E colocou um em Betuil e o outro colocou em Dan. E este assunto veio a ser um pecado, pois o povo ia a Dan ao bezerro. E isto se tornou pecado para toda a casa de Ioravan, para ser desarraigada e exterminada da terra. Naquele tempo sucedeu que Aviá bar Ioravan caiu enfermo. E Ioravan disse a sua esposa: Levanta-te agora e te disfarça como uma mulher comum, para que ninguém saiba que és a esposa de Ioravan. Dirige-te a Shilo. Eis que ali se encontra o profeta Aiá, pois ele me disse que eu seria constituído rei sobre este povo. Apresenta-te a ele para que te faça saber o que sucederá a este menino. Mas de antemão Mariá disse a Aiá: Eis que a esposa de Ioravan vem para te consultar com respeito a seu filho, que se encontra enfermo. E tu lhe dirás de tal a tal maneira quando entrar, pois quando ela entrar, estará disfarçada. E aconteceu que quando Aías ouviu o ruído de seus passos enquanto entrava pela porta, lhe disse: Entra, mulher de Ioravan, por que te disfarçaste? Eu fui enviado a te dizer palavras duras. Vá dizer a Ioravan: Assim diz o Senhor dos senhores de Israel: Eu te levantei dentre o povo e te pus por rei sobre o meu povo Israel. Eu tomei o reino da casa de Davi e o transferi a ti, mas tu não foste como meu servo Davi, e guardou meus mandamentos,
e se conduziu em seus estatutos com todo o seu coração para fazer o que era agradável a mim. Pois cometeste a maldade, mais que todos os reis que te precederam, pois foste a fazer para ti ídolos como os das nações e imagens talhadas para blasfemar diante de mim, e a minha adoração a lançaste para trás de tuas costas. Invasão de Shishak a Israel. Depois que Rerevan consolidou sua posição como rei, ele se fez forte. Então ele e todo Israel abandonaram a lei de Mariá. Capítulo 12. Porquanto eles haviam sido infiéis a Mariá, Shishak, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do rei Rerevan, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, e as inumeráveis tropas de Put, de Suquitas e de Cuxitas que vinham com ele desde o Egito. E ele capturou as cidades fortificadas de Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Shemaiá veio a Rerevan e aos príncipes de Judá, que se achavam reunidos em Jerusalém por causa de Shishak, e disse-lhes: Assim diz Mariá: Vós me abandonastes, portanto eu também vos abandono, nas mãos de Shishak. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: Mariá é justo. Ao ver Mariá que eles se humilharam, veio esta palavra de Mariá a Shemaiá, dizendo: Porquanto eles se humilharam, não os destruirei, antes em breve os livrarei, e minha ira não será derramada contra Jerusalém por meio de Shishak. Contudo, eles serão seus servos, para que aprendam a diferença entre me servir e servir aos reinos de outros países. Quando Shishak, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou os tesouros da casa de Mariá e os tesouros do palácio real. Ele levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão tinha feito. De maneira que o rei Rerevan fez escudos de bronze para substituí-los, e estes os designou ao comandante da guarda que guardava a entrada do palácio real. Quando o rei entrava na casa de Mariá, vinham a ele os da guarda portando os escudos, e depois eles os tornavam a levar para a câmara da guarda. Porquanto o rei se humilhou, a ira de Mariá apartou-se dele para não o destruir por completo. Afora isso, as coisas melhoraram em Judá. Então o rei Revan Bar-Shelimon fortaleceu-se em Jerusalém e continuou reinando. Revan tinha 41 anos quando foi estabelecido no reino e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que Mariá escolhera para si, dentre todas as tribos de Israel, para fazer morar ali a sua glória. O nome de sua mãe foi Naamá, que precedia de Amon. Mas fez o que era mal diante de Mariá, e não dispôs o coração para a reverência a Mariá. Esses são os feitos de Rerevan, os primeiros e os últimos, o qual procedeu com maldade diante de Mariá, o Alahá de Israel. E houve guerra constante entre Rerevan Bar-Shelimon e Yoravan Bar-Navat durante sua vida. E Rerevan dormiu junto com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Aviá se estabeleceu no reino como seu sucessor. Reinado de Aviá ou Abias em Judá, sobre Judá, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Yoravan Bar-Navat, Aviá se estabeleceu no reino sobre a tribo da casa de Judá, e reinou durante 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maca, filha de Uriel de Ramá. E Aviá recrutou homens de guerra, 400.000 homens jovens, para que se opusessem e fossem guerrear contra Yoravan Bar-Navat. E Yoravan Bar-Navat reuniu um exército e veio para guerrear com 800.000 jovens desses para a guerra. Então Aviá acampou no monte Zemaraiã, que está na fronteira da região montanhosa de Efraim, e disse: Escutai, Yoravan Bar-Navat, todo Israel. Não sabeis vós que Mariá, o Alahá de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, e ele e seus filhos, mediante pacto ratificado com Saul? Contudo, Yoravan Bar-Navat, servo de Salomão Bar-Davi, levantou-se em rebelião contra seu senhor, e se ajuntaram com ele homens ímpios, filhos de iniquidade, que prevaleceram contra Rerevan Bar-Shalamon,
pois Rehevan era um jovem imaturo que não sabia o que responder, e não consolou o povo pela opressão com a qual os havia subjugado Salomão seu pai. Agora, pois, que dizeis vós de apartardes o reino da casa de Davi, para ir a render culto a deuses mortos? Eu reino sobre uma só tribo, mas vós sois muitas tribos e tendes convosco os bezerros de ouro, que vos fez Yoravam Barnavá. Vós também expulsastes os sacerdotes, filhos de Arão, e os levitas, e vos fizestes sacerdotes à maneira da região, à maneira da gente da região, e a todo aquele que entra a apresentar oferenda lhe exige um novilho e 7 carneiros, e é nomeado sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, não deixamos a Mariá nosso Alahá, nem os sacerdotes que servem a Mariá, que são os descendentes de Arão, nem os levitas segundo seus ofícios. Eles ofereceram ofertas queimadas a Mariá, manhã após manhã e tarde após tarde. Queimam incenso aromático e apresentam em mesa pura o pão da presença e o candelabro de ouro com suas lâmpadas, porque nós guardamos as ordenanças de Mariá nossa Alahá. Porém, vós as deixastes para seguirdes Deus mortos, para lhes render culto e adorá-los. Deixastes a Mariá, Alahá de vossos pais, mas vós certamente não prosperareis no mundo. Mas eis que Yoravã pusera uma emboscada à sua retaguarda, pois enquanto ele estava defronte de Judá, a emboscada estava à sua retaguarda. E quando Judá se voltou para ver, eles estavam sendo atacados pela frente e pela retaguarda. Então eles clamaram a Mariá e os sacerdotes tocaram as trombetas. Aconteceu que quando os homens da casa de Judá alçaram sua voz, Mariá derrotou a Yoravam Barnavat e a Israel diante de Judá e diante de Aviá. E os filhos de Israel fugiram de diante dos filhos de Judá. E Aviá lhes causou uma grande derrota, pois dos homens de Israel caíram 500.000 jovens varões. Assim foram derrotados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá cresceram em poder, porque disseram: nossa confiança está em Mariá, Alahá de nossos pais. Aviá, pois, perseguiu Yoravam e conquistou alguma de suas grandes cidades: Betuil com suas aldeias, Shelá com suas aldeias e Efron com suas aldeias. O poder de Yoravam diminuiu novamente nos dias de Aviá, e Mariá feriu Yoravam e morreu. Porém, Aviá cresceu em poder e tomou para si 14 esposas, e lhes nasceram 26 filhos, 16 filhas. Nossa Senhora. Os demais feitos de Aviá e seus caminhos, eis que estão registrados nos comentários do profeta Ido. Caramba, quantos filhos o cara teve? Capítulo 14, Reconciliação com Mariá. Aviá dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E lhe sucedeu no reino seu filho Assa. Em seus dias, o país repousou das guerras durante 20 anos. E Assa fez o que era bom e agradável diante de Mariá, seu Alahá. Demoliu os altares dos deuses estrangeiros, os lugares altos, derrubou os obeliscos e quebrou as imagens. E disse a Judá: vinde, oremos diante de Mariá, o Alahá de nossos pais. Também derrubou de todas as cidades da casa de Judá os lugares altos e os ídolos. Houve repouso em seu reino durante seus dias, e não tinha adversários em nenhuma de suas fronteiras. Também construiu cidades fortificadas na terra de Judá, pois a terra possuía calma, e não houve quem fizesse a guerra contra ele durante aqueles anos, porque Mariá lhe concedia o repouso. Então disse aos da casa de Judá: vinde, construamos essas cidades e cerquemo-las de muralhas, torres, com portas e ferrolhos, enquanto a terra está calma sem guerras. Porquanto temos buscado a Mariá, nossa Alahá, ele também nos tem buscado, nos tem consolado e livrado de todos os que nos rodeiam. Assa contava com homens destros para a guerra, que portavam espada e lança. Da casa de Judá 300.000 e da casa de Benjamim 280.000, que portavam couraça, destros para entesar o arco, todos eles treinados para a guerra. Zerá, o cuxita, saiu contra eles com um grande exército de 1 milhão de homens e 30.000 carros de guerra, e vieram e chegaram até Maressa. Então Assa
saiu a lhe fazer frente e fez guerra contra ele no vale de Maressa. E Asa orou na presença de Maria, seu Alahá, dizendo: Tu és nosso Senhor, o socorro de teu povo. Quando entregares ao grande exército nas mãos de uns poucos, então todos os habitantes do mundo saberão que é bom confiar em ti. Socorre-nos, ó Maria, nosso Alahá, socorre-nos, pois em teu nome viemos contra este grande exército, Senhor nosso Alahá, nosso, não retardes teu poder para conosco. Então, quando Asa terminou de elevar sua oração, um anjo de Maria derrotou os cuxitas diante de Asa e diante de Judá, e os cuxitas fugiram. Então Asa e o povo que o acompanhava os perseguiram até Gerar, onde caíram inumeráveis cuxitas, porque foram derrotados diante de Maria e diante de suas hostes, e voltaram e capturaram um grande despojo. E atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror de Maria caíra sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque eles tinham grande despojo. Levaram também as tendas dos árabes e saquearam grande quantidade de ovelhas e camelos, e os transportaram para Jerusalém. Capítulo 15. Asa e Azarias. Um espírito da presença de Maria pousou sobre Azarias, filho de Azor, e saiu diante de Asa para lhe dizer: Escutai-me, Asa, todo o Judá e Benjamim. Maria está convosco eternamente e para sempre. Se o buscardes, será encontrado por vós. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel não tem servido ao seu Alahá em verdade por muito tempo, nem tem recebido o ensinamento de seus sacerdotes, nem obedecido seus estatutos. Por esta causa foram entregues nas mãos de seus adversários. Mas quando foram oprimidos, oraram diante de Maria e o Alahá de Israel, e o buscaram e foi achado por eles. Naqueles tempos passados, quando não tínhamos temor de nosso Alahá, não havia tranquilidade para o que saía nem para o que entrava, porque grande calamidade viera sobre todos os habitantes do país. Fomos dispersos por toda a nação e o povo entre os povoados das cidades, porque havíamos deixado a Maria, nosso Alahá, e não queríamos escutar a voz de seus servos, os profetas. Por isso, ele também nos deu a retribuição conforme nossas ações. Asa e o pacto com Maria. E quando Asa escutou as palavras de Azaria, filho do profeta Azor, fortaleceu-se e tirou as imagens de todo o território de Judá e de Benjamim e das cidades que capturara na terra de Efraim. Então reparou o altar de Maria que estava diante do pórtico, e reuniu todos os da casa de Judá, os filhos de Benjamim, de todas as cidades que capturara na terra de Efraim, e os prosélitos que havia na casa de Efraim, na casa de Menaxe, na casa de Shemão. Pois vieram muitos de Israel para ele e se reuniram quando viram que Maria, seu Alahá, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia ofereceram sacrifícios a Maria do despojo que trouxeram, 70 bois e 6.000 ovelhas. Fizeram juramento de orar a Maria, o Alahá de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que todo aquele que não orasse a Maria, o Alahá de Israel, morresse, tanto o pequeno como o grande, o homem ou a mulher. E fizeram juramento a Maria em voz alta, com cornetas e trombetas, e se regozijaram todos os da casa de Judá ao escutar a boa notícia, porque o buscavam de todo o seu coração e oravam a ele com toda a sua alma. E foi encontrado por eles, os livrou de todos os que povoavam suas fronteiras. E Maaca, a avó de Asa, chegou a destituí-la de seu reino por haver celebrado festa às suas imagens. E Asa quebrou suas imagens e as queimou na torrente de Quedron. Contudo, os altares não foram eliminados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi íntegro em temer a Maria, seu Alahá, todos os dias de sua vida, e trouxe as coisas consagradas de seu pai e suas próprias coisas consagradas à casa de Maria, prata, ouro e utensílios. Capítulo 16. Aliança de Asa com Bar-Redad. Houve guerra no ano 35 do reinado de Asa, e no ano 36 do reinado de Asa subiu Baasha, rei de Israel, contra a casa de Judá, e reconstruiu a Ramá, para impedir a saída e a entrada de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro da casa do tesouro de Maria e da casa do rei, e os enviou a Bar-Redad, rei de Arã, que vivia em Damasco, e lhe disse:
Entre mim e ti haja juramentos como houve entre teu pai e meu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai anular os juramentos que fizestes com Baasha, rei de Israel, para que se aparte de mim. Bar-Redad deu atenção ao rei Asa e enviou aos comandantes que tinha para que fossem acampar contra as cidades de Israel. E eles capturaram Enon, Abel, Bet-Maaca e todos os armazéns das cidades da casa de Naphtali. Então, quando Baasha ouviu isso, deixou de reconstruir Ramá e suspendeu totalmente sua reconstrução. E o rei Asa reuniu todos os da casa de Judá e levaram as pedras de Ramá e a madeira que pusera Baasha para a reconstrução que estava levando a cabo. E o rei Asa reconstruiu com elas Ramá de Benjamim e a cidade de Matspia. Naquele mesmo tempo, apresentou-se o profeta Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto puseste tua confiança no rei de Arã, e não confiaste em Mariá teu alahá, portanto o exército de Arã escapará. E eles irão a tomar reforços, e os cuxitas e os reis aliados a eles formarão um exército com muitos carros de guerra e cavaleiros. Porém, quando buscares Mariá alahá, ele os entregará nas tuas mãos. Porque os olhos de Mariá contemplam toda a terra, e os fortalece para que vosso coração seja íntegro, para adorá-lo e para entender todas as suas maravilhas, porque Mariá, vosso alahá, fez a guerra por vós. Então Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, porque declarou algo que não havia visto e havia alarmado o coração do povo, e Asa se manteve distante do povo por esse tempo. Eis que os feitos de Asa, os primeiros e os últimos, eis que estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 de seu reinado, assim padeceu de grandes doenças e caiu enfermo no interior da sua casa. Asa dormiu com seus pais e foi sepultado em sua cidade. Morreu no ano 41 do seu reinado e foi sepultado na tumba de Davi. Colocaram-no em um leito cheio de especiarias aromáticas e lhe acenderam um fogo muito grande. Capítulo 17. Reinado e reformas de Josafá. Seu filho Josafá se estabeleceu no reino como seu sucessor e se fez forte contra Israel. Designou homens treinados para a guerra em todas as cidades fortificadas da casa de Judá. Pôs tropas e nomeou governadores na terra de Judá e na terra de Efraim, as quais capturara seu pai Asa. Mariá esteve com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi, e não se inclinou aos ídolos. Pois ele orou a Mariá, alahá de seu pai, andou nos seus mandamentos, guardou seus estatutos e não fez conforme as obras de Israel. E Mariá confirmou o reino sob suas mãos. E todos os da casa de Judá trouxeram presentes a Josafá, e teve abundantes riquezas e muita honra. Seu coração se fortaleceu nos caminhos de Mariá e derrubou os altares e os lugares altos que havia no território da casa de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou a que chamassem a seus príncipes e aos comandantes, a Avidiá, a Zecariá e Nataniá. Ben-Rail, Abdias, Zacarias, Nataniel e Miqueias. Abidaiá, Zecariá, Nataniel e Malaquias, para que proporcionassem o ensino nas cidades de Judá. Os levitas, Shemaiá, Netaniá, Zacariá, Shail, Natorá, Ionatan, Adonia e Toviá os acompanhavam. Também os acompanhavam os sacerdotes Elisama e Ioram. Eles ensinavam por todo o território de Judá e, tendo consigo o livro da lei de Mariá, percorriam todas as cidades de Judá e instruíram ao povo. E o terror de Mariá caiu sobre todos os reinos e cidades que se encontravam ao redor de Judá e não fizeram guerra contra Josafá. Do mesmo modo, das cidades dos filisteus traziam prata, presentes e tributo a Josafá. Também os árabes traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 machos cabritos cada ano. E aconteceu que Josafá aumentava mais e mais sua riqueza e construiu palácios e cidades de armazenagem em Judá. Tinha muitas riquezas na terra de Judá e em Jerusalém tinha homens de guerra, homens valentes. Este era o número deles segundo as suas casas paternas. Da casa de Judá, os comandantes de milhares, Adino, Varão, valentes e 300.000 homens fortes a seu serviço.
Depois o comandante Yohanan, com ele que estavam 280.000 homens fortes em seu serviço. Depois dele estavam Shami, Barzará, que era grato diante de Mariá, e com ele estava um exército de 200.000. Os homens valentes da casa de Benjamim eram um de nome Eliada, com ele estavam a seu serviço 200.000 homens que disparavam um arco e que portavam um escudo. Depois estava Yahozabar, homem valente que tinha a seu serviço 180.000 guerreiros. Todos esses estavam a serviço do rei Josafá, afora os que o rei havia designado nas cidades fortificadas por toda a terra de Judá. Capítulo 18. Aliança entre Josafá e Avã contra os arameus. E Josafá teve abundantes riquezas e muita honra, e fez aliança com Ahav, o Acabe. Depois de 2 anos desceu a Samaria a ter com Ahav, por isso Ahav matou muitas ovelhas e bois para ele e para os exércitos que o acompanhavam, e lhe aconselhou a subir contra Ramá de Gileade. Então Ahav, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Subirás comigo contra Ramá de Gileade? E ele respondeu: Subirei contigo. Meu povo é como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos, e irei contigo à guerra. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Consulta, rogo-te, a palavra de Mariá. Então o rei de Israel reuniu uns 400 homens profetas e lhes disse: Iremos à guerra contra Ramá de Gileade ou não? E eles lhe responderam: Sobe, porque Mariá entregará teus inimigos nas tuas mãos. Porém o rei Josafá disse: Acaso não há aqui algum verdadeiro profeta de Mariá para que consultemos por meio dele? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem para consultar a palavra de Mariá por meio dele, porém eu o aborreço, pois não me profetiza o que é bom senão o mal. Ele se chama Micá, filho de um cujo nome é Iamla. Mas Josafá disse: Não fale o rei dessa maneira. Então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse: Traze rápido Micá para Iamla a mim. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um sobre seu trono, vestidos com roupas luxuosas e sentados junto à porta da Samaria, e todos os falsos profetas estavam profetizando diante deles. E Sadaquia, Bar-Kenanaita, fizera para si uns chifres de ferro e lhes dizia: Assim diz Mariá: Com estes escornearás os arameus, até que acabes com eles e os elimines. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramá de Gileade e a conquistarás, porque Mariá entregará a teus inimigos em tuas mãos, ó rei. E o mensageiro que fora chamar a Micá falou com ele e lhe disse: Eis que as palavras dos falsos profetas unanimemente proclamam o que é bom ao rei. Sejam agradáveis tuas palavras com o de um deles, e tu também profetiza o que é bom. Mas Micá disse: Vive Mariá Alahá, que o que puser Alahá em meu coração, isso falarei. Quando chegou diante do rei, o rei lhe perguntou: Micá, iremos contra Ramá de Gileade ou não? E ele lhe respondeu: Sobe e a conquistarás, e serão entregues nas tuas mãos. Então o rei lhe perguntou: Quantas vezes te conjurei de que não me fales senão somente a verdade em nome de Mariá? Mas ele respondeu: Vi todo Israel disperso entre os montes, semelhantes a ovelhas que não têm pastor. E Mariá disse: Estes não têm rei. Torne, pois, cada um para a sua casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não me profetizaria o que é bom, senão somente o mal? Então disse Micá: Escuta, portanto, a palavra de Mariá. Vi Mariá assentado em seu trono e todas as hostes dos céus de pé, à sua direita e à sua esquerda. Então Mariá disse: Quem induzirá a Ahav, rei de Israel, para que suba e seja morto em Ramá de Gileade? E um disse: Eu o induzirei. Depois outro disse: Eu o induzirei. Então saiu um espírito e se apresentou diante de Mariá e disse: Eu o induzirei. E Mariá lhe perguntou: Como? E ele lhe respondeu: Sairei e serei espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Então ele lhe disse: Induze-o também, prevalecerás. Sai e faze-o como disseste. Certamente agora eis que Mariá pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, porque Mariá decretou o mal contra ti. Então Sadaquia Bar-Kenanaita aproximou-se de Micá e o golpeou na bochecha e lhe disse:
Desde quando o espírito de Maria se apartou de mim para falar a ti? Mas Micá respondeu: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares no inferno, no interior de teu aposento, para te ocultar. Então o rei de Israel disse: Tomai Micai e levai a ser preso na casa de Amon, governador da cidade, e depois na casa de Ioash, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei a este no cárcere, alimenta-o com pouco pão e dai-lhe de beber pouca água, até que eu regresse em paz. Mas Micai disse: Se em verdade regressares e chegares em paz, Maria não falou por meu intermédio. Depois acrescentou: Escutai todos os povos. E Josafá, rei de Judá, e Ahav, rei de Israel, subiram a Ramá de Gileade. Depois o rei de Israel disse a Josafá: Porei a armadura e irei e me colocarei na linha de batalha, e tu coloca a tua armadura. E o rei de Israel pôs a armadura e foi à linha de batalha. Mas o rei dos arameus dera ordens aos capitães dos carros de guerra que trazia, os quais eram 32, dizendo-lhes: Não lutareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Aconteceu que quando os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e vieram contra ele para pelejar. Mas Josafá clamou, e Maria o ajudou e os apartou dele. E aconteceu que, ao perceberem os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um homem disparou o arco ao acaso à frente e feriu o rei de Israel por entre a juntura de sua armadura. Então ele disse ao seu cocheiro: Dê a volta e tire-me do acampamento, porque fui ferido de morte. A batalha se intensificou naquele dia, e o rei de Israel estava sentado no carro e lutou contra os arameus até a tarde, e morreu ao pôr do sol. Capítulo 19. E Josafá voltou em paz para sua casa em Jerusalém ao cair da tarde. E saiu a seu encontro Bar-Hanã, o vidente, e disse ao rei Josafá: Foste dar ajuda aos ímpios, e tens amado aos que aborrecem Maria? Por isso veio a ira de Maria contra ti. Contudo, eu sou fiel, porque ouvi de ti coisas boas, que não tens derramado sangue inocente na terra, e que dispôs teu coração para orar em verdade diante de Maria. Josafá reorganiza os assuntos de juízo. E Josafá habitou em Jerusalém, mas voltou a sair da cidade de Berseba, e chegou até a região montanhosa de Efraim, e os fez voltar ao temor de Maria, Alahá de seus pais. E designou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, e também nas grandes cidades. E disse aos juízes: Considerai o que havereis de fazer, porque vós não julgais em lugar dos homens, mas em lugar de Maria, nossa Alahá. Sereis valentes e julgareis com um justo juízo, e Maria estará convosco para sempre. Tomai cuidado no que fareis, porque diante de Maria, nossa Alahá, não há injustiça nem acepção de pessoas, nem recepção de suborno. Também em Jerusalém, Josafá designou homens dentre os levitas, dentre os sacerdotes e dentre os patriarcas dos filhos de Israel para exercerem juízo de Maria. Então regressou a Jerusalém. E lhes ordenou, dizendo: Assim fareis em temor a Maria, com fidelidade e com coração íntegro, e todo juízo que seja apresentado a vós por vossos irmãos que habitam nas vossas cidades, sejam delitos entre sangue e sangue, ou questões entre lei, mandamento e esperança e ordenança. Adverti-os para que não sejam achados culpados diante de Maria, e não se acenda sua ira contra eles e contra vossos irmãos. Fazei assim, e não sereis culpados. Eis que pus sacerdotes sobre vós, para que julguem com justo juízo, juízo verdadeiro, conforme o mandamento de Maria. Então Zacarias, filho de Shemaiá, deu a conhecer a todos os da casa de Israel todas as ordenanças do rei. Também deu a conhecer aos escribas e aos levitas, repetindo tudo diante deles, e lhe disse: Sede valentes e praticai-o, e Maria vos ajudará sempre. Acho que é isso, né? Fomos bastante. Adiantamos bastante a leitura hoje. Capítulo 9 a 19. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Agradeço a todos pela presença, por estarem conosco até esse momento. Peço que sigam o canal, deem o seu joinha, compartilhem, cliquem no sininho e esteja aqui conosco. Deixe seu comentário, sua sugestão, que é sempre importante para que a gente possa fazer essa comunidade cada vez maior, ok? Desejo a todos uma excelente quarta-feira, tenham
metade de semana assim abençoada. E sexta-feira estaremos juntos novamente aqui para a leitura de mais um trecho do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até sexta. Valeu.